planos num quadro são criados pela perspectiva. Na perspectiva linear, criamos uma ilusão de profundidade usando linhas inclinadas e o ponto de fuga. Mas nós vamos criar essa mesma ilusão sem esses recursos, utilizando somente a variação de cores e de tons. É a perspectiva tonal. A perspectiva tonal é baseada no contraste. Quanto maior for o contraste entre o claro e o escuro e entre as cores, mais próximos parecem os planos. Vejam essas linhas. São todas do mesmo tamanho, portanto não há perspectiva linear. Mas se eu escurecer algumas, essas mais escuras parecem mais à frente das outras duas. Poderíamos deduzir que quanto mais escuro é uma coisa, aí mais próximo vai parecer. Na realidade não é isso, porque se nós usarmos o claro sobre o escuro, acontece a mesma coisa. Essas linhas mais claras parecem mais à frente do que essas menos claras. Portanto, é o contraste que traz as coisas para frente. Acontece a mesma coisa também com as cores. Quanto maior for o contraste entre duas cores, mais para frente parecem estar. Veja aqui. Vamos juntar as perspectivas linear e tonal. Primeiro vou desenhar aquele cubo somente com as linhas do mesmo valor. Portanto, não vai haver perspectiva tonal, só perspectiva linear. Sim, todas as linhas do mesmo valor. Agora eu vou desenhar o lado, outra vez, mas com linhas um pouquinho mais leves. Praticamente o mesmo desenho, mas vou escurecer esta linha aqui para que haja mais contraste entre esta linha e o fundo do que entre esta ou esta. Também vou escurecer daqui, clareando para cá. Escurecer aqui, clareando para cá. E dá um pouquinho mais aqui. Então a sensação de profundidade neste desenho é bem maior do que neste, porque é a perspectiva tonal neste. Com a cor podemos fazer a mesma coisa. Vou desenhar novamente aquele cubo. Deste lado tem luz. O outro tem mais sombra. E aqui no tampo tem sombra também. Agora eu vou escurecer este lado. Tom uniforme. E clarear o outro lado também com tom uniforme. Fazer também tom uniforme aqui em cima. Se eu clarear mais aqui, e num degradê para trás, e escurecer mais aqui com degradê para cá, um pouquinho mais escuro no fundo. Um pouquinho mais aqui e aqui. Criamos três planos bem diferentes um
dos outros. A perspectiva tonal funciona da mesma forma no desenho de paisagens. Temos que começar com o desenho linear. Vou fazer uma paisagem da minha imaginação. Aqui. Algumas coisas aqui na frente, pedras. Primeiro plano. É um esboço bastante simples. Agora começamos a trabalhar do fundo para a frente, com tons mais claros para os planos lá do fundo. Porque o contraste aqui tem que ser menor do que aqui, por causa de estar mais para trás. Agora eu vou trabalhar os planos mais à frente, com lápis um pouco mais escuro, 4B. Comecei com um 2B. Então esses planos vêm mais para frente. E o contraste começa a aumentar. Aqui também. Dessa forma, começo a estabelecer certos planos. Nós temos 2 planos. Agora eu vou trabalhar os planos mais à frente ainda, que tem ainda mais contraste. Essas pedras aqui. Uns arbustos, umas gramas. Veja nestas paisagens como usei a perspectiva tonal. Aprendi a fazer quadros como estes, desenhando e observando muito e estudando os trabalhos dos velhos mestres, principalmente as paisagens inglesas e holandesas do século XVIII. Para os exercícios sem cor, utilize lápis variados, do 6B, 4B, 2B, HB, até o 2H, mais clarinho. E o papel sulfite. Eu já comecei um dos exercícios, que é fazer vários planos em cima do papel branco, criando uma perspectiva tonal. Agora eu vou criar mais um, aqui com cor escura sobre isso. Trazer mais um plano para frente. E outro apagando com a borracha, que é um plano claro. Também virar para frente. Usar o HB para colocar um pouquinho de tom nele. Temos outro plano aqui. Podemos fazer um exercício semelhante usando cor. Eu vou utilizar o pastel seco e o giz de cera. Isso consiste em fazer uns desenhos geométricos como triângulos ou círculos, de cores diferentes, criando os contrastes de cor e de tom. Esse mesmo exercício poderia ser feito com tinta óleo, tinta acrílica ou aquarela, sobre uma base previamente pintada de cinza. Então a gente vai fazendo linhas, manchas, vendo quais são os planos que vêm para frente. Cores mais escuras, eu vou usar o preto, ou cores bem claras, como essa aqui. Continuamos fazendo isso até ver como funciona a perspectiva tonal
plenamente. O conceito da perspectiva tonal foi largamente usado na arte moderna abstrata, especialmente na arte geométrica e na op art. Veja nesses quadros de Masu Nakakubo e Arcanjo Iannelli que as formas estão organizadas em planos, usando a perspectiva tonal para conseguir isso, criando assim uma ilusão óptica. Para ver se a perspectiva tonal está funcionando, muitos artistas colocam seus quadros de cabeça para baixo. Assim, a perspectiva linear não atrapalha a análise dos planos e os quadros ficam mais abstratos. Quando puder observar uma paisagem, veja que os tons das cores no plano mais distante são muito mais apagados do que no primeiro plano. As cores são até cinzentas e não se percebe a diferença entre a luz e a sombra. Os verdes numa árvore à frente de outra do mesmo tipo parecem mais vivos, a luz mais brilhante e as sombras mais profundas. Perspectiva tonal, usada nos trabalhos mais tradicionais, como a paisagem, também é um recurso muito rico para a arte abstrata. Isso mostra por que é tão importante estudar o desenho por observação. É o melhor meio para você dominar todos os elementos da linguagem do desenho e aí se tornar mais criativo. Veja que inicio esse desenho pelo plano do fundo. A cor do papel se transforma num plano intermediário. Aos poucos, o desenho aparece. Trabalhar desta maneira é uma característica do pastel seco, uma técnica que permite explorar os planos, como na pintura, e também os traços, como no desenho. Matanna Mohana